Vamos lá, gente. Segundo painel. Já vou chamar aqui à frente o nosso moderador. Ele é engenheiro eletricista com atuação consolidada em energias renováveis, transição energética, ESG e eficiência energética. Atualmente exerce a função de gerente de desenvolvimento sustentável na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, com foco em ESG, meio ambiente e energia, visando identificar oportunidades e fontes de financiamento para descarbonização na indústria. Vem para cá, senhor Joaquim Rolim, por favor. Para somar aqui nesse painel, chamo aqui à frente ele que é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal Fluminense em 1992, com especialização e mestrado em Sistemas Elétricos de Potência pela Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais, e MBA em Desenvolvimento Gerencial pela PUC do Rio de Janeiro. Atualmente está na área de operação de sistemas elétricos de potência desde 1991, quando ingressou em Furnas, e a partir de 1999 no ONS, onde atualmente ocupa o cargo de gerente executivo de procedimentos e desenvolvimento da operação na diretoria de operação. Vem para cá, Arthur da Silva Santa Rosa. Já lembrando que esse próximo painelista, gente, a palestra dele será em espanhol, ok? Mas fiquem tranquilos. Ele é diretor executivo global de vendas na Reactives Technologies, com mais de 16 anos de experiência no fornecimento de soluções inovadoras nos setores de energia e veículos elétricos. Sua carreira inclui a liderança de estratégia comercial para software de simulação avançada, usado em projetos de motores de veículos elétricos, análises de baterias de íons de lítio e modelagem de sistemas de energia para apoiar a integração de energias renováveis. David Cotini. Vem para cá agora, Eduardo Rego. Eduardo Rego, engenheiro eletricista, formado na Universidade Federal de Pernambuco em 2004, conta com 21 anos no setor de energias renováveis, atuando em projetos de pequenas centrais hidroelétricas, termoelétricas a biomassa, usinas de energia eólica e solar, desde a construção até a operação e manutenção. Atualmente é diretor de operação e manutenção, tendo exercido a gerência de projetos até julho de 2015 de 183 megawatts de parques eólicos da Voltalha Energia do Brasil S.A. Ok. Pessoal, gostaria de pedir desculpas aqui. Eu vou chamar, próximo painelista, eu vou chamar, mas infelizmente ele não está com a foto aqui na nossa tela. Eu peço perdão, porque houve aí um pequeno contratempo. Então, mesmo assim, recebam, por favor, Ivan Franco Carvalho, diretor OEM da Wind Enel Green Power e chefe de manutenção da UPT Almeria, na Endesa. Possui mestrado na indústria de energia elétrica pela Universidade Pontifícia Comillas, em Madrid. Seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. E eu vou chamar também agora Marcelo Cabral, diretor da APE Eólica. Bem-vindo, Marcelo. Todos aí? Ok? Tudo certo? Senhor Joaquim, tá com você, hein? Tem microfone aí? Pois pega o meu, tome o meu. Opa, tudo certo? Todo mundo com fone? Ótimo painel. Pronto. Senhoras e senhores, boa tarde. Uma satisfação enorme estar aqui e com um desafio gigante, porque esse painel aqui trata de dois temas correlacionados. O primeiro deles é o potencial energético do Nordeste. Já foi na palestra do presidente da FIEC pela manhã mostrado uma correlação muito interessante. Então, no Nordeste, no Brasil como um todo, nós temos, se somarmos o potencial solar, o potencial eólico em terra e o potencial eólico no mar, supera 30 mil gigawatts. Nós fizemos um exercício, está num dos slides da apresentação do presidente Ricardo Cavalcante, que transformando o que tem no Nordeste, que é cerca de um terço desses 30 mil gigawatts, 10 mil gigawatts, equivale
a cerca de 2.500 milhões de toneladas de equivalente de petróleo, para comparar com a energia primária. E esse potencial de 2.500 e poucos MTEPs equivalem a 6,8 vezes a energia que o Brasil consome de todos os setores, não somente o elétrico, mas de todos os setores. Então equivale a 6,8 vezes. E um detalhe, a energia que eu estou falando é energia renovável. A energia renovável tem uma característica. O vento que passou ontem não passará mais hoje. Vai ser um outro vento que vai passar hoje. Mas o de ontem nós perdemos essa energia. Olha só o que eu estou dizendo. Nós perdemos essa energia. A radiação solar de ontem já podia ter sido aproveitada num processo de transformação ou de uso. Hoje vai ter outra, mas a de ontem já passou. Então, nós precisamos aproveitar esse imenso potencial. E aí, como eu disse, então, aí tem um outro lado que é correlacionado, que é sistema de transmissão. O Brasil tem um ativo fabuloso, espetacular, que são um sistema de transmissão, cerca de 180 mil quilômetros de linha de transmissão no país, que faz com que o Nordeste brasileiro passou por uma crise, uma seca, que nós chamamos de seca mesmo, de 2011 a 2019. Quem foi que salvou a pátria, como se diz? Foram as energias renováveis, principalmente a eólica, e trazer energia do Sudeste. Então o sistema de transmissão ajudou. 2011 a 2019. Nós não tivemos um racionamento por causa, uma das razões foi um crescimento vertiginoso da energia eólica e trazer energia do Sudeste. E, por outro lado, em 2021 e agora esse ano, o Sudeste está passando também por uma crise hídrica muito forte. Quem é que está ajudando? O Nordeste e as outras regiões transferindo energia. Então, o sistema de transmissão é uma necessidade que temos. Mas aí nós temos uns desafios. Por exemplo, corte de geração, chamado curtailment. Como é que pode um empresário sobreviver com um corte de receitas superior a 20%, que era, até agosto de 2023, era menor do que 1%. Então, o curtailment, nós já éramos para termos resolvido, como foi colocado aqui pela diretora da Elera, no painel anterior, um painel excelente. Nós já estamos há 2 anos do problema, ele não está ainda sequer endereçado. Eu não sei ainda qual é o prazo que nós vamos, porque nós temos que ter um plano já dizendo o seguinte: nós vamos fazer isso e vai reduzir em tal dia, tal mês, para esse valor. Nós não temos isso. Então, o corte de geração é um desafio que está impedindo atrair investimentos para o Nordeste e para o Brasil. Qual é o outro desafio? Capacidade de conexão de carga. Em outubro do ano passado, a EPE divulgou um relatório dizendo que tinha disponível 2,3 gigawatts no PECEM aqui no Ceará. Algum tempo depois, o ONS disse que não tinha essa disponibilidade. O outro problema, capacidade para conexão de geração. Tem uma plataforma do ONS que disponibiliza em tempo real, como está hoje, até 2029. O Ceará, por exemplo, hoje está zerado lá a capacidade de conexão para geração até 2029. Eu não vou tomar o tempo dos meus grandes painelistas aqui. Eu apenas queria fazer essa provocação inicial, mas dizendo que esse problema é de todos nós, não é de uma entidade específica, mas é um problema de todos nós que requer senso de urgência, planos e prazos e um plano estratégico na minha visão. Mas eu vou falar muito pouco, quem vai falar aqui são os nossos painelistas, que eu agradeço muito aqui o Arthur, o Marcelo Cabral, o David, o Eduardo, o Ivan Carvalho. Estamos aqui juntos nesse momento para apresentar-lhes propostas, debates e soluções. Então, eu começando aqui com a apresentação do ONS, agradecer muito a presença do Arthur. Vai fazer... por favor, desculpem. Realmente, uma falha do moderador aqui. Perdão, meus irmãos. Vamos sentar. Muito obrigado, minha amiga. Então, vamos sentar aqui e ouvir
uma palestra muito bem elaborada, que eu já tive acesso, pelo nosso amigo Arthur, do ONS, e vamos em seguida os debates seguindo. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado a vários amigos que eu estou vendo aqui, Tony, vários colegas. Essa oportunidade para mim está sendo muito boa, né? Então, já fiz um amigo aqui, o Joaquim, e saúdo aqui meus colegas de painel também. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha ali para ajudar, tá? Quem puder colocar aí já. Ok. Bom, então vamos lá. Queria primeiro agradecer aqui, em nome do ONS, né, ao Sim de Energia Ceará, por essa oportunidade. Muito orgulho de estar trabalhando no ONS e poder estar dando uma contribuição num evento tão importante aqui como esse, trazendo informações. Como já foi falado aqui, o ONS tem uma responsabilidade, além de toda essa coordenação. Obrigado. Então tem um papel muito importante de coordenar todos esses recursos, agnóstico ao tipo de fonte, né? Mas sempre com a preocupação de manter a confiabilidade, a segurança, ao menor custo, né? Mas ao mesmo tempo da transparência de tudo que está acontecendo. Então, antes de eu começar até a minha apresentação, vou lembrar, ontem foi publicada uma segunda nota técnica do ONS, que inclusive faz parte de um trabalho que está sendo coordenado, tá, Joaquim? Quando a gente fala de ações, né? O CMSE montou um grupo multidisciplinar, EPE, ANEL, ONS, e está trabalhando no chamado GT Curtailment, e ali tem vários planos de ação. Lógico, o senso de urgência está muito bem colocado, Joaquim. Isso é de todos. O ONS, mais ainda, com essa preocupação com o senso de urgência, porque é a gente que está tocando ali e está fazendo a operação com os recursos que tem e com os desafios que tem, né? Eu até brinquei com meu amigo Tranin ali, no último evento que eu tive com ele. Eu falei que eu vim sozinho, não trouxe segurança, porque normalmente o ONS é quem faz os cortes e tem gente querendo me pegar lá fora. Então, assim, eu estou sozinho, pessoal, eu não vim com ninguém, tá? Então, vamos lá. Aqui eu mostro como é que é a nossa atuação, né? A gente tem 4 centros de operação em 4 localidades, Brasília, Recife, Florianópolis e Rio. Em Brasília também tem operadores fazendo uma gestão nacional, como se fosse um centro com coordenação sistêmica, né? A quantidade de agentes absurda, 1.400, quase 1.500 agentes de geração. Tony está aqui, imagina comparar isso com 10 anos atrás, a quantidade de agentes que o ONS tem que lidar em tempo real. Tivemos que fazer ferramentas para falar com mensageria, para lidar com todos esses agentes. 157 de transmissão, 64 de distribuição e consumidores livres. Lógico, o foco maior é na transmissão e distribuição, porque o ONS opera de 230 kV para cima. E usinas também de maior porte. Tanto que a GD, como foi falado aqui pelo Tony, né? A GD, as usinas tipo 3 que estão embutidas na distribuição, a gente não tem controle ainda, né? Porque nós estamos passando agora também, antes de iniciar aqui, estamos passando também por um plano emergencial, Joaquim, por conta daquele dia 10 que o Tony trouxe aqui, que a gente passou um sufoco de uma carga muito baixa, uma MMGD muito alta, era um feriado do Dia dos Pais, e praticamente nós esgotamos todos os recursos flexíveis que tínhamos. Pô, mas tem tanta inflexibilidade assim? Tem. Tem as que o Tony colocou, de restrições de vazão, de uso múltiplo da água, tem restrições de termoelétricas, e tem toda essa GD que eu não tenho controle. Então nós chegamos na iminência de uma sobrefrequência sustentada, levamos esse problema para a ANEL, estamos fazendo um plano de emergência, que já está começando a ser divulgado na imprensa aí, mas trazendo clareza para vocês, é a gente poder também, nesse momento da crise, de esgotamento geral de recursos para reduzir geração, a gente também poder atuar nas usinas que estão na distribuição. Primeiro as de maior porte, mas depois até com o nosso projeto de DSO, que é criar um operador tipo ONS para a distribuição, ele também poder fazer a gestão de todos esses recursos distribuídos. Esses gráficos aqui o Tony já trouxe também, vários colegas já trouxeram. A gente vê um crescimento aqui, né? Os dois números são o agora e o do lado é o daqui a 4 anos, final de 29, né? Então, hidrelétricas crescendo muito pouco, termoelétricas sendo descontratadas, inclusive, reduzindo 6 gigas. E o grande destaque aqui para a geração solar e eólica, que nós temos um crescimento muito, muito expressivo, né?
Você vê que hoje a MMGD está da ordem de 42 GB indo para 65 GB. Já tem números que demonstram que nos últimos anos aí, da ordem de 10 GB por ano, né? Então esse crescimento de uma geração que o ONS não tem controle, que é a MMGD. Já essa eólica, de 33 para 36, e a solar centralizada de 17 para 24 GB. Tá? Então, em 4 anos, essa capacidade de geração vai chegar a um patamar de 46% da matriz, superando inclusive a capacidade hidrelétrica. Lógico que isso aí é em capacidade instalada. Todas essas fontes têm fatores de capacidade, né? Como já foi falado aí. Aqui dando um destaque para o Nordeste, que é o foco aqui que o Joaquim pediu para eu explorar, o crescimento de todas as fontes do Nordeste, desde lá de trás, quando ele era, como o Tony falou, totalmente hidráulico, né? Depois foram entrando as térmicas nesse verde escuro, então a hidráulica da ordem de 10 GB, térmica da ordem de 6 GB, e olha ali aquela verde claro, que é a eólica, da ordem de 30 GB já, né? De eólicas. E já se aproximando do percentual de hidráulica, as solares amarelinhas ali da ordem de 10 GB no Nordeste. Tá? Essa capacidade já está beirando os 60 GB. Aqui eu voltei um pouquinho no tempo. Para que voltar no tempo? Para a gente mostrar uma comparação aqui, para a gente ir começando a contextualizar os problemas. Né? Não vou falar de problema, vamos falar de desafios. Né? Problema é muito forte. A gente tem desafios para superar. Né? Então, se eu voltar 4 anos e olhar o crescimento só da eólica solar e MMGD, eu cresci 59 gigawatts. Óbvio que aqui tem um fator de capacidade, isso aqui não está pleno o tempo todo. Ao mesmo tempo, eu tive um crescimento de 13 GB na carga. Então tem um descompasso natural que já vem de alguns anos para trás. Agora, olhando para frente, né, eu tinha olhado 5 para trás, vamos olhar 5 anos para frente. O crescimento típico de carga por ano é da ordem de 3 a 3,5, demanda média, né? Então eu vou ter nos próximos 5 anos 14% de aumento de carga. Em termos de ponta de carga, né, aquele é o pico instantâneo, aqueles outros valores do segundo gráfico, também um aumento de 15%. Aqui nós estamos agora olhando carga, já olhamos geração, estamos olhando crescimento de carga, né, os próximos 5 anos. E agora vamos finalizar falando de transmissão, olhar os 3 ambientes. Né? O nosso sistema de transmissão, se eu for olhar 2010, eu tinha 91 mil quilômetros de linha. Em 15 anos eu dobrei essa quantidade de linhas, né? De extensão de sistema de transmissão. E já tem uma expectativa para 2029, 183 mil quilômetros. O sistema interligado já cobre praticamente todo o sistema, todo o território nacional, alguns pequenos sistemas isolados no norte do país, mas não chega a 0,5% da carga do país, é muito pouco, né? E uma notícia muito novinha, terça-feira agora da semana passada, interligamos com Roraima, uma obra fenomenal, atrasou muito essa obra, a gente estava até poucos dias operando com a Venezuela, o desempenho não estava tão bom, o intercâmbio também era muito pequeno, mas agora a gente vai ter essa oportunidade de uma interligação com o SIM, a última unidade federativa, com isso a gente vai ter um intercâmbio, uma confiabilidade maior para aquele estado, conseguir descomissionar aquelas térmicas a óleo, então todo um impacto ambiental e de confiabilidade para aquele nosso povo ainda do nosso país. Aqui dando um zoom um pouquinho agora na transmissão para atender o nosso moderador, né? É lógico que aqui a figura não está muito clara para enxergar, esse material vai ser todo disponibilizado para vocês, mas qual é o objetivo aqui? Mostrar agora, olhando 4 anos à frente, até 2029, a quantidade de obras e expansões que eu vou ter na transmissão, né, do Nordeste, que fazem com que eu tenha aumento do escoamento de todo esse bloco de geração para outros subsistemas. Né? Então eu tenho aqui configurações, um bloco de 6 configurações até 2029, a última que está entrando aqui é essa aqui, vai de Medeiros Neto, a mais próxima, né? Medeiros Neto para João Nevo, vai interligar mais uma linha ali da Bahia com o Espírito Santo, aumentando sempre a capacidade de exportar energia do Nordeste. Aí o Joaquim falou, não, mas Arthur, eu olhei o mapa de margem, lá no Rio Grande do Norte, lá no Ceará, está zerado o potencial naquela barra para você incluir novas fontes. Ok, porque na verdade a transmissão ela não é expandida pelo critério lá da EPE, do Ministério, ela não é expandida para atender infinitamente toda a geração. E sim
atender a carga com a máxima confiabilidade, com os critérios de confiabilidade de planejamento. Tá? Então, existe realmente uma discussão importante que o Joaquim traz, que é, será que esse é o melhor? Isso vai atender a todo esse crescimento? Será que a gente não tem que reavaliar também esses critérios? Né? Mas hoje, por isso que o mapa de margem, que é essa próxima figura que eu vou mostrar, mas antes de mostrar, tem mais uma informação, que já foi falada também aqui, por conta do blackout de agosto de 2023, onde nós identificamos que a causa foi esgotamento de resposta de potência reativa e provocou um afundamento de tensão. Parte da solução está sendo colocação de compensadores síncronos. Então, esse leilão que o Tony falou, agora vão ser leiloados 3 compensadores síncronos aqui para o Nordeste, para entrar até 2029, podendo antecipar. E também tem uma obra bem importante que a gente vai ter uma boa conexão do Nordeste com o sistema Sudeste, que é um bipolo, mais um bipolo de corrente contínua em alta tensão, de Graça Aranha a Silvânia, lá em Goiás, podendo transmitir 5 gigawatts também. Então, além dos 4.500, mais 5 gigawatts, mais os ganhos que esses compensadores síncronos vão trazer. A figura que o Joaquim falou é essa aqui, né? Você entra lá dentro do site do ONS e consegue olhar a cada ano como é que vai evoluindo. É como se fosse um mapa de margem. Cada bolinha daquela é um barramento de uma subestação. E ali você vê a capacidade remanescente para você injetar a geração ali. Realmente, na situação atual, o Nordeste está esgotado. Nós temos diversos gargalos, né, de transmissão locais, né, além das interligações sistêmicas. E com as obras que vão ocorrendo até 2029, começa a ficar mais clarinho, quando as bolinhas vão ficando mais claras, é porque aumentam a margem. Se você colocar o mouse, ele vai aparecer quantos megawatts eu posso injetar naquele barramento. Essa é a ideia que a ANEEL pediu para o ONS desenvolver, uma coisa mais transparente e que o investidor pudesse visualizar os pontos onde estão mais favoráveis para investimento. Mas realmente é uma realidade difícil, né? De localmente esgotamento, e a gente investindo em novas obras de transmissão para que em bloco, não localmente, mas em bloco, eu consiga transferir mais energia com segurança. E para conseguir segurança, tem uma coisa muito legal que o ONS faz. Já fazia no GCOI antes, né? E a gente aprendeu e fez também, que é construir CEPs. O que é um CEP? É você explorar mais ainda a transmissão existente. Se você tem uma contingência, por exemplo, a perda de um bipolo, que leva a um problema dinâmico de instabilidade, eu posso, ao invés de restringir aquela potência para aquele impacto não ser muito forte, eu deixo passar mais potência, entre aspas, extrapolo o limite que levaria a um problema de estabilidade, porém eu boto uma atuação de proteção instantânea para cortar a geração, abrir uma linha, segregar um barramento. Eu faço uma ação de controle emergencial por proteção e eu equilibro o sistema pós-contingência. Com isso, eu deixo de restringir previamente ao problema. Eu deixo, se o problema acontecer, eu tenho uma atuação emergencial. Isso é uma responsabilidade que a gente traz para a gente, porque é a gente que define, a gente que põe os ajustes e a gente que bota a segurança em questão ali. Mas é graças a esses testes, às implementações que a gente faz com os agentes, que esses CEPs ajudam também a eu explorar mais ainda a transmissão existente. Senão eu estaria fazendo restrições adicionais. Vou seguir, já temos 13 CEPs implantados no sistema. CEPs tem mais de 50, mas para aumentar o escoamento de geração, já temos 13. Eu acho que eu tenho que passar aqui. Vou acelerar um pouco, vou acelerar meu tempo, desculpa. Aqui são inequações locais que eu uso e que acabam gerando o curtailment. Eu tenho algumas por instabilidade, eu tenho algumas por sobrecarga, em contingência, né? Então, dentro de cada região do país, eu tenho essas inequações para monitorar a segurança que me levam a reduzir carga. Bom, falamos de geração, transmissão e carga. Vamos falar agora de desafios. Como é que eu opero um sistema com tanta complexidade? A maior complexidade que já foi falada aqui é a MMGD. Esse gráfico está bem simples aqui para mostrar a cada ano, 23, 24 e 25, uma forma bem didática aqui de como é que é a geração solar, que é o pior horário. É onde, nessa hora, a carga está sendo atendida pelos painéis solares, na distribuição, na própria carga, e o ONS enxerga uma curva do pato, que é essa curva da direita aqui, que é a curva líquida, é a carga líquida, abatida essa MMGD e a GD.
que a gente não opera. Então, isso traz uma consequência grave. O Tony já mostrou um exemplo do Dia dos Pais, que nós chegamos no limiar de não ter mais onde reduzir, devido às outras inflexibilidades de outras fontes. Essa figura vai ajudar melhor ainda a interpretar a curva de carga, né? Imagina que esse contorno lá de cima, acima da curva azul, é a carga de um dia típico. Isso aqui foi um dia lá em abril. E cada cor dessa é uma fonte. Lá na base, as térmicas inflexíveis. A verdinha ali, a própria eólica, que ela já tem uma conformidade ali de mais baixa durante o dia e mais elevada à noite. É até bom, porque ela é complementar. E tem a geração solar centralizada em amarelo. E em vermelho ali, a geração distribuída, né? Aquela ali que é aqui, entre aspas, a gente não tem o controle, né? E aqui, nesse momento, é a hora em que o ONS tem que reduzir toda a hidráulica para poder acomodar ao máximo essa geração. Ela é sempre priorizada, é a última a ser cortada, a eólica solar, na nossa lista, é a última. Eu inclusive, corto geração hidrelétrica, convertimento, antes de chegar na eólica solar. E essa é aquela rampa que o Tony mostrou, de 33 giga, em poucas horas, numa hidrelétrica, que, graças a Deus, ajudam muito a gente aqui a controlar esse sistema. Não fossem elas, a controlabilidade seria muito mais prejudicial. Aqui que entra a fala da Karen, né? Que, por exemplo, armazenamento, bateria, ou reversíveis ajudaria também a consumir naquele horário e a gerar na hora de ponta. Respondendo um colega que perguntou aqui sobre bandeira vermelha, o Tony respondeu muito bem. Eu só complementaria, Tony, que além de tudo que ele falou, ainda tem o custo da térmica para ponta. Então dá uma impressão que a gente está com bandeira vermelha e excedente de geração. É porque eu estou com um problema na ponta. Eu tenho excedente. Ontem, por exemplo, segunda-feira, nós tivemos que cortar a geração durante o dia e na ponta, o CMO horário do DCEM deu R$800. Eu tive que disparar diversas térmicas para atender ponta. Ok? Então, só para ficar claro. Essa rampa chegando a 50 GB em pouco tempo aí. Aqui um pouco para mostrar uma semana típica aqui. Cada dia desse aqui a curva laranja é a menor valor de geração, a curva azul maior, só para mostrar a amplitude dentro de um dia, como tem a variabilidade da energia eólica. Isso traz complexidade, da ordem de 13 gigas. No mesmo dia, ou de um dia para o outro, você variar 13, 14 gigas. Ok? E é o meu penúltimo slide aqui, para terminar, tá, Joaquim? É um gráfico que já foi mostrado aqui pelo Tony também, mas lembrando, né, o curtailment, isso aqui são as 3 classes de curtailment, né? A vermelhinha é quando você tem uma indisponibilidade externa. É o único que tem ressarcimento por constraint off das usinas, né? Esse curtailment ele vinha muito baixo até basicamente 2023, quando tivemos a ocorrência do 15 de agosto. Ali naquele momento, emergencialmente, nós restringimos muito a transferência, então o curtailment aumentou muito. E logo na sequência, depois de agosto, setembro aqui, nós começamos a fazer uma adequação dos modelos, que até hoje não estão todos adequados ao que está no campo, que foi isso que prejudicou nossas simulações. Nós estávamos simulando com uma resposta muito mais favorável e achávamos que estávamos mais seguros, quando na verdade os modelos estavam muito mais benéficos do que no tempo real. Indo mais para frente, a safra dos ventos aqui em 2024, alguns de confiabilidade, e agora indo para o final aqui foi uma indisponibilidade de queda de torre dos bipolos, e aqui no final a gente está vendo o verde se preponderando. O que é esse verde? É o corte por razão energética, onde eu não tenho onde alocar essa geração porque não tem carga. Ainda tem um pouco daquele roxinho ali, que é o de confiabilidade, mas ele está muito influenciado por um atraso de obras. Um transformador lá no Rio de Janeiro está impactando em cortes aqui no Nordeste, tá? Para controlar a sobrecarga por conta de um atraso de obras no tráfego lá de Rio Novo do Sul. Então isso aí é mais ou menos o cenário. E a perspectiva que o ONS já publicou numa outra nota técnica, também do grupo do CMSE, de expectativa nos próximos anos desse curtailment ser mantido, e ele vai ter muita preponderância do corte por razão energética. Ou seja, mesmo que a transmissão ela avance, antes disso eu já vou ter problemas de falta de carga. Por isso, eu faço um resumo aqui no final, eu estou terminando a apresentação, peço desculpas aos colegas, alguns pontos de como superar esses desafios, né? Aprimorar as previsões de geração, melhorar a representação das usinas eólicas e solares, né? Melhorar os modelos, até hoje só estamos com 21% dos modelos validados. Atuação em usinas não operadas, é aquele plano emergencial para atuar em usinas na distribuição.
Um projeto do ANS com DSO, que a gente já tem um desenho, tem que fechar com a ANEEL para a gente poder ter um operador na distribuição. Evoluções em ferramentas de tempo real para monitoramento. Nosso colega David vai trazer alguns aprimoramentos de ferramentas, né? A consulta pública CP45, que está na terceira fase dela, que vai ajudar também a distribuir melhor esse curtailment, essas discussões que estão havendo, que já foi falado aqui, da GD também entrar no rateio. Enfim, tem uma série de discussões que podem começar a surgir e essa CP é importante. Eu acho que eu pulei um slide aqui. Acho que eu vou voltar aqui, desculpa. Acho que eu pulei umzinho aqui. Foi muito rápido. Ah, esse aqui, ó. Isso é a deixa que o Tony deixou, o painel anterior deixou. Recursos com mais flexibilidade, sistemas de armazenamento, baterias ou reversíveis, expandir a transmissão, resposta da demanda. Hoje a gente está com cerca de 230 mega, podendo gestionar da demanda. Serviços ancilares, novas cargas como data centers, hidrogênio, e programação determinativa para as eólicas e solares. Na verdade, ela é indicativa. O operador na sala de controle tem que cortar 20 GB na mão no dia. Então a gente quer que agora, na véspera, a eólica e a solar já saiba, já faça um corte e em tempo real eu faça só um ajuste mais fino, para não trazer essa complexidade para a sala de controle. Era isso, desculpa aí aos colegas, terminei a apresentação. Parabéns ao Arthur aí pela excelente apresentação. E eu vou me corrigir de um erro inicial aqui, que eu não apresentei adequadamente nossos grandes debatedores aqui, palestrantes. Então nós estamos com o Arthur da Silva Rosa, gerente executivo do ANS, com o David Cotini, diretor executivo da Reactive Technologies, o Eduardo Rego, diretor da Voltalia, o Ivan Franco, diretor da Enel Green Power, e o Marcelo Cabral, diretor da Beólica. Então agora nós vamos 10 minutos para o nosso amigo David, que é da Reactive Technologies, nos apresentar, fazer uma apresentação em 10 minutos, que acredito que é um tema correlato com o que nós estamos apresentando aqui. Muito obrigado, seja bem-vindo. Thank you so much, Joaquin and Arthur. What an amazing presentation. You put some pressure on me. All right, well, hello, Fortaleza. Happy to be here. Thank you for hosting me. When I heard that I would be doing a presentation in Brazil, a childhood memory came to me of a book I read about this little kid in Brazil playing with a kite, enjoying harvesting the energy, the power of wind. And growing up, I was playing all the time with the kite during kite season. And I do it still as an adult. We call it kite surfing. It's like kite, but for adults. And it happens that Fortaleza is the capital of the world of kite surfing. Thousands of people from all around the world come to Fortaleza because they have amazing wind conditions. No wonder so many people in this room also are harvesting the energy of the wind to provide to Brazil with clean energy. Amazing, amazing example for the world, Congratulations, all of you. So, when you do kite surf, it's very important to have clear understanding of the wind direction and the wind speed. So, I have my app on the phone that tells you exactly the wind speed at every hour. But the models that they are using are very inaccurate. So you arrive on the beach, you think you have a certain wind, you choose your kite size according to the wind speed, and it's not accurate. So if you underestimate the wind, you will get a big kite, and you will be flying in the air, and it's really dangerous. Or overestimate it, you will get a small kite, you will not have enough momentum, energy to do it. So I bought a little device, a wind meter that gives me real-time data of wind to really be able to enjoy fully. Thank you.
to be able to enjoy this sport. There we go. Thank you. Maybe some of you recognize this book. It's a mandatory book in Argentina, a beautiful Brazilian writer. So another sport that I enjoy is sailing. So when I bought my first boat, I also equipped my boat with the latest technology to measure the depth. Yes. No hay problema. Paso al español. Como decía, uno de mis hobbies también es navegar, disfrutar el aire en el océano. Y cuando me compré mi primer barco, instalé mediciones para medir la profundidad del barco, para no encallar. Puse un radar para poder navegar de noche y que me dé señales en tiempo real de las condiciones de los barcos alrededor. Y también medición del viento en tiempo real. Cuando uno está navegando, tener ese tipo de información precisa es fundamental, de vida o muerte. Puedes chocar, puedes encallar. Y bueno, ese tipo de información en tiempo real es imprescindible. Y si hago el paralelo con la energía hoy, también tienen la necesidad de tener información en tiempo real. Navegar es fácil. La parte difícil de navegar es estacionar el barco. Uno, la primera vez que compra un barco, llega a su puerto, baja la velocidad, el barco sigue avanzando, ¿ok? Lo pongo en punto neutro, el barco sigue avanzando, uno busca el freno, no hay freno, no hay freno, entonces uno lo pone en reversa, pero el barco sigue avanzando, y ¡pa! Te chocas contra el muelle. Ese es el freno de la primera vez. Esa inercia que tienen los barcos es difícil de entender al principio, pero luego, después, uno con la experiencia empieza a entender la inercia. Pero ¿qué pasa si de repente uno invita a toda la familia, a los suegros, a los cuñados, y de repente el barco está lleno de gente? Y voy a agregar otra variability. ¿Qué pasa si la corriente de agua es fuerte ese día y nos empuja al barco? Ya hay otro problema. ¿Y qué pasa si el viento viene detrás de nosotros y también nos empuja? De repente, esa costumbre que teníamos de estacionar el velero, esa inercia que pensábamos conocer, de repente no es la misma. Cambia completamente y pones a tu familia en peligro. Y créame, esto lo he vivido en carne propia. Si hago el paralelo con los desafíos que están enfrentando las empresas eléctricas hoy en día, es que tradicionalmente tenían mucha inercia los sistemas, con todas las turbinas, las masas rodantes, tenían mucha inercia, no era un problema. Pero ahora con la penetración de energía solar, eólica, la inercia en el sistema está bajando. Y esto está ocasionando nuevos desafíos para las empresas. Acostumbraban simplemente a calcular la inercia de los generadores y bueno, ya sabían que la inercia era tal. Hoy en día hay que entender que la inercia no es la misma en todo el sistema eléctrico. Hay regiones de inercia más grandes y más pequeñas. Eso varía. Hay una contribución de inercia muy grande de la parte de la demanda, del load, que lo llamamos hidden inertia. En Australia hemos hecho un cálculo que las minerías aportan 30 o 40% más de inercia de lo que pensaban. Han gastado millones de dólares en synchronous condensers antes de medir precisamente la inercia, y después de que nosotros medimos la inercia se han dado cuenta que había un exceso de inercia en el sistema, pero no es constante. Hay momentos en la mañana donde la inercia es más fuerte, en los fines de semana varía según muchos parámetros que hay que tener en cuenta. También hay problemas de oscilaciones. Al incorporar energías renovables, los fast acting controllers están inyectando oscilaciones subsíncronas
que pasan muchas veces indetectables y empiezan a crecer. Todos hemos escuchado de lo que ha pasado en España y, bueno, en Portugal, en Chile. También los problemas de voltaje. Los problemas de voltaje también son muy serios. Y bueno, toda esa complejidad también es muy interesante también entender lo que es la inercia regional, la energía de la contribución de la parte del load, y bueno, tener una visión clara en tiempo real de esos parámetros que nos ayudan a tener un sistema más estable. Un sistema que nos permite incorporar con confianza fuentes de energías renovables, no hacer más curtailment, poder investir inteligentemente en synchronous condensers, que esas cuestan millones de dólares. Uno no puede decir, dame 6, dame 7. Tienes que saber dónde colocarlos, cuánto necesitas. ¿Cuál es la contribución de grid formings? Tienes baterías, tienes que saber exactamente cuánta inercia o system strength están aportando al sistema en tiempo real para que puedan hacer sus planeaciones, para que puedan la gente del control tener una idea de cómo actuar en tiempo real. Es importante manejar un sistema eléctrico hoy en día con información en tiempo real. Los modelos no son más válidos porque hay muchas variables que tener en cuenta y eso lo solucionamos con medición en tiempo real. Perdón. Excelente. En Reactive Technology medimos, como ya lo pensaban, inercia en tiempo real. Somos la única empresa en el mundo capaz de hacer esto. Medimos también la fortaleza del sistema, la robustez del sistema, y también monitoreamos oscilaciones de alta frecuencia con sensores que trabajan a 48 kHz. Imagínense un PMU trabaja a 30 Hz. Nosotros podemos captar oscilaciones muy altas, oscilaciones, por ejemplo, que crean los data centers o crypto mining currency places. Y este tipo de información es imprescindible para las empresas en todo el mundo, no solamente para planificación, operación, pero también para el monitoreo en tiempo real. Perdón. Si podemos pasar a la próxima. Oh. Ok. Perdón. Thank you. Creo que no tiene más batería. Una más. Volver para atrás. Sí, sí. Sí. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Tenemos 220 patentes de cómo inyectar una pequeña señal en el sistema que nos permite estimular el sistema y con nuestros sensores entender la medición, la inercia, la robustez del sistema en tiempo real. Y también tenemos el apoyo de compañías internacionales y clientes en todo el mundo que utilizan nuestra tecnología para poder incorporar más energías renovables. Ejemplos son en Australia, el operador nacional del Reino Unido, un gran usuario, donde ha podido disminuir las curtailment y reducir los gastos que gastan en frequency response. En Estados Unidos trabajamos con New York ISO, con Florida Power and Light, y todo el sistema WEC del Western Interconnection de Estados Unidos están recibiendo nuestros sensores para poder tener una idea clara de la inercia de todo el West Interconnection System. Hemos visto que, por ejemplo, en el Reino Unido, aquí en el rojo es la inercia de los generadores.
en azul oscuro son las estimaciones que el Reino Unido pensaban tener de inercia. Y en azul claro son nuestras mediciones. Y podemos observar que en ciertos momentos la inercia que ellos pensaban tener la estaban underestimating. Tenían más inercia de la que pensaban y estaban gastando en más de lo que necesitaban, haciendo también a veces curtailments de forma innecesaria. Hay otras veces, que esto es más peligroso todavía, estaban underestimating la inercia, exponiéndose a un blackout. Y pueden ver que ellos pensaban que estaban aquí cuando en realidad estaban aquí. Y esto varía día a día. Los modelos ya no pueden poder con precisión tener esa información. Por eso es muy importante. En Nueva York, esto es un ejemplo, tienen mucho offshore wind projects y para poder incorporarlos de forma eficiente y segura, necesitan tener las mediciones de oscilaciones, de system strengths. Así que bueno, hay muchas referencias en Estados Unidos de compañías que nos están apoyando. ¿Por qué hay que medir inercia? Bueno, para tener mejores inversiones, más seguras, como dijimos, synchronous condensers, grid forming, para poder tener mejor planeamiento y mejor control del grid en real time. Lo mismo para oscilaciones. Oscilaciones siempre han existido, pero ahora con el Fast Acting Controllers de las IBRs, están inyectando subsynchronous oscillations. Y eso hay que medirlo porque pueden, como lo dije, crecer exponencialmente hasta causar un efecto cascada que podría causar un blackout como lo que ha pasado en España. Y bueno, lo mismo con la fortaleza del System Strength de la red. Así que eso es lo que hacemos en GridMetrics. Tenemos un modulador que puede ser un supercapacitor, puede ser una batería que inyecta una señal que ha sido definida por un equipo excepcional de comunicación ex Nokia en Finlandia, que han trabajado para crear una señal pequeña, que pasa inapercibida en el sistema, pero que nuestros sensores de alta calidad lo pueden detectar y así poder medir todo en tiempo real. Y bueno, estos son nuestros sensores que simplemente se enchufan en la pared al 110, al 220 voltage, es como un módem. Los conectamos en nuestra oficina, en cualquier casa, muy sencillo, no como los PMUs, y así poder medir la inercia. Les agradezco mucho, ya me pasé el tiempo, pero para concluir, si quieren hacer un smooth sailing, navegar sin problema, les recomiendo que puedan tener los datos en tiempo real para ayudarlos con confianza a seguir incorporando una energía tan limpia como la eólica. Estoy muy contento de estar aquí en Fortaleza, es un placer, bueno, haber hecho esta presentación y quedo a su disposición si quieren saber más de GridMetrics. Muchas gracias y bueno, al próximo orador. Muitas graças para Mr. David. Mostrou grande flexibilidade, né? Mostrou grande resiliência. Falou inglês, espanhol. Se precisasse, falava também aqui até em chinês, viu? Então, excelente. Muito obrigado. Parabéns. Tudo que foi apresentado pelo Mr. David aqui tem a ver com quem está tratando. Porque o sistema elétrico precisa de inércia para navegar com mais tranquilidade. E ele está apresentando um sistema que mede inércia. Excelente. Então, meus amigos, nós vamos ter aqui agora umas falas do meu amigo Ivan Franco, né? Tem um slide também? Então, por favor, 5 minutos e com toda a satisfação. Muito obrigado. Obrigado. Primeiro, antes de nada, obrigado, é um prazer estar aqui com todos vocês. Então, vou começar falando um pouquinho do que é a Enel Green Power, ok? A Enel Green Power no mundo. A Enel Green Power, nós operamos mais de 1.300 usinas no mundo, em 19 países, e operamos
praticamente todas as tecnologias que temos hoje renováveis. Operamos o wind, operamos a eólica, operamos a solar, operamos hidro, bombeo, geotermia e BESS, que também falamos dentro do nosso portfólio no mundo. Dentro do Brasil, aí o nosso portfólio principalmente está voltado ao wind e ao solar, ok? No Nordeste. Neste caso, temos 52 usinas, temos uma parte hidro, duas grandes hidros, pequenas hidros no Centro-Sul, e temos 5,3 gigas de capacidade no Nordeste, principalmente lado wind. Vou reflexionar um pouquinho sobre isto e sobre o potencial do Nordeste, não? E me vou remontar ao início da Enel Green Power no Brasil. A nossa primeira usina foi no 2013, Cristal, no Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina. Nestes 10 anos, 12 anos, pudemos comprovar que aquele potencial era uma realidade, não? Eu acho que um dos fatores principais de por que o wind e o solar, especialmente o wind, têm esse potencial tão grande é o fator de capacidade. O fator de capacidade que tem o wind no Nordeste do Brasil é único no mundo. Por isso eu queria começar falando que nós operamos em todo o mundo, não? Quando eu falo com os meus companheiros que temos um fator de capacidade entre 45% e 60%, que operamos mais de 4.000 horas, no início até não acreditam, não? Porque na Europa, por exemplo, eles estão entre 25% e 35% de fator de capacidade. Um 35% é uma coisa boa. Quando aqui um 35% seria muito ruim, não? Então, temos um recurso fantástico, mas não só é quantidade, também é qualidade, porque o vento aqui tem uma característica que está acima de 6 metros por segundo e é constante. E isso me ajuda principalmente a que estou preparado para as novas tecnologias do futuro, turbinas mais grandes, maior potência, e como o meu vento é muito constante em direção, a minha turbina não tem que regular tanto, então tenho menos perdas para controle da turbina. Não quero entrar muito no técnico, mas sim que quero passar a mensagem que um dos principais fatores do potencial é qualidade e quantidade. É uma região única no mundo. Ponto 1. Ponto 2. Nestes 10, 12 anos do wind no Brasil, acho que apresentamos antes, não? Que se montaram em torno a 35 gigas em 12 anos. Isso criou um ecossistema muito importante, um ecossistema de infraestrutura, de pessoas, de know-how. E aqui o Ceará, acho que é uma região que se percebe isto muito bem, não? Temos fábricas, temos grandes técnicos. Se eu hoje olho qualquer das minhas usinas no Nordeste, no mínimo tem um cearense, porque é uma escola e uma fonte de técnicos, não? Então, o potencial, eu acho que o temos todo. Agora entramos nos desafios. Os desafios, sem dúvida, é como eu consigo escoar toda esta energia, não? Porque, ao final, quando falamos de potencial da energia, temos que olhar um pouquinho mais na frente, temos que olhar em eletrificar a demanda, temos que olhar no hidrogênio verde, temos que olhar nos sistemas nos BES, na acumulação. Mas tudo isso só pode acontecer se tem um sistema de transmissão forte, não? E acho que essa hoje é a grande ameaça do setor. Por quê? Eu vou também tentar ser um pouco positivo, não? Olhamos antes, a partir de 2029, 2030, sobretudo o bipolo, acho que é uma das coisas que vai marcar a diferença, não? Então, a partir de 2029, 2030, hoje é o tempo ainda, a partir de 2029, 2030, claramente o Brasil é um país onde a demanda cresce. Ao melhor não tanto como gostaríamos,
pero crece. Tem outros países que a demanda não cresce. Antes falava com um companheiro, não? Na Espanha, eu sou espanhol, hoje a demanda de eletricidade é inferior ao ano 2008. Para trazer a mensagem que aqui a demanda ainda cresce. Ademais disto, chegam as novas linhas de transmissão. Então, a partir de 2030, se a demanda continua crescendo, se continuamos estimulando o hidrogênio verde e as novas tecnologias, temos um futuro, acho, brilhante. Mas é importante lembrar que ainda temos que chegar a 2030. Então, o desafio principal é como chegamos a 2030. Por um lado, temos que trabalhar com o ONS, com o setor. Não? Acho que quando falamos de operação do sistema, claro, o ONS opera o sistema, mas nós somos parceiros nessa operação. E como parceiros temos que trabalhar juntos. Antes se comentavam duas medidas que eu acho muito importantes. Uma, gerenciar o curtailment na medida do possível o dia antes. Não? Porque acho que às vezes não se tem a visão de como fazemos o curtailment. Não? Nós falamos, fazemos curtailment, e as pessoas acham que vamos de 100 a 50. Não. Nós fazemos ou de 50 a 100. Vocês sabem que nós fazemos 51, 52, 53. E isso é muita operação na sala de controle, dos dois lados. E é muito complexo. Então, precisamos trabalhar juntos em como podemos operar melhor essa rede. Não sei se a palavra é melhor ou maximizar como operamos essa rede de transmissão. Claro, também temos que fazer investimentos. Sem dúvida, precisamos inércia. Acho que temos poucas dúvidas, qualquer técnico, de que precisamos inércia. O que precisamos também é que essa inércia chegue rápido. Porque se falamos que um compensador síncrono vamos conseguir, seja pela regulação, fabricação, instalação, leilão, pelo que se vai chegar no 2028. Como chegamos a 2028? Vou trazer outro dado já para fechar. Hoje nos enfrentamos a um curtailment entre um 15% e um 30%, dependendo da tecnologia. Se nós pegamos qualquer projeto e olhamos quanto estava destinado nas estimações do projeto para o curtailment, com certeza em nenhum projeto tinha mais de 2%. Isto significa que, no mínimo, os projetos se enfrentam a um desafio, não um problema, de 5 ou 10 vezes mais das projeções que tinha o projeto, o qual é, não vou falar insustentável, mas é realmente complicado. Então, precisamos soluções não só técnicas de curto prazo, soluções técnicas de meio prazo e, claro, de longo prazo. Mas é importante, e fecho já, esse ecossistema que falava no início, porque o potencial, o vento, acho que vai ficar. Mas o ecossistema, para aproveitar esse recurso, ou melhor, o vamos pôr em risco. E levamos trabalhando 12 anos para ter esse ecossistema. Então, acho fundamental preservar o ecossistema e trabalhar juntos para, no mínimo, procurar uma solução nos próximos 2, 3 anos. Obrigado. Parabéns ao Dr. Ivan Franco pelas ótimas palavras, reflexões e considerações. A Enel Green Power é uma empresa que tem investido muito no Brasil e nós esperamos que consigamos reverter essa situação para ter mais investimentos, que é uma empresa gigante, tem muita relação com o Brasil. Muito obrigado. Agora vamos ouvir aqui o Eduardo Rego, diretor da Voltalia, que é também uma empresa que tem investido muito no Brasil, no Nordeste, e vamos ouvir as considerações aí. 5 minutos aí, por favor, meu amigo. Obrigado, Joaquim. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui presente. Ivan, eu acabei de conhecer Márcia Sandra da Enel, e aí eu acho que ela defendeu o setor, o estado do setor em uma palavra que me chamou a atenção. Ela falou que o setor está em ebulição. Então, nós estamos num painel de transmissão com 2 agentes de geração. E isso reflete um pouco
do estado do nosso setor, dado muito por esse descompasso no planejamento ao longo dos anos. O ONS no painel também trazendo todo o desafio para pilotar esse barco sem ter todas as ferramentas e os recursos necessários para pilotar com confiabilidade. Então, realmente, a palavra usada por Márcia foi muito feliz e me chamou a atenção, trouxe aqui para poder compartilhar com todos. Dito isso, eu queria trazer e ressaltar ainda mais o senso de urgência em tomada de decisões. A gente vê vários agentes envolvidos, gastando muita energia, mas uma parte dos agentes consegue converter isso em ação e parte dos agentes não consegue realizar ações no curto prazo, no curtíssimo prazo, que é o que a gente precisa hoje. Como o Ivan falou, nós vamos ter linhas novas entrando em 2030. Nós estamos em 2025 ainda. Compensadores síncronos entrando no mínimo 28, mas são mais de 40 meses para instalação, possibilidade de antecipação, lógico, mas pelo leilão que passou são 46 meses, eu acho. Algo em torno disso. E nós vemos no curto prazo SPS, que são as sociedades de propósito específico, criadas, e são CNPJs dos parques eólicos, necessitando de aporte de caixa. Então, esse ponto a gente precisa levar em consideração para que a gente mantenha o ecossistema que Ivan acaba de falar vivo até 2030. Porque se começa a ter uma quebradeira de SPS, nem todo investidor vai ter capacidade de aporte para bancar essa situação até 2030. Enel é muito grande, muitas empresas são muito grandes e vão continuar, vão sobreviver até lá, mas uma parte desse ecossistema vai ficar para trás. E o tempo para recuperar isso depois vai ser muito mais longo, porque vem muita incerteza, dado a situação de hoje. Qual é o investidor que agora vai apostar no país depois de 2030, depois de tudo isso que passou? Aportou dinheiro, fez investimentos bilionários, e quando você vai querer o seu recurso de volta, você não tem. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Cortes de 20%, Joaquim, moderados. Você foi moderado quando falou 20%. Dentro da Voltalia a gente tem experiência de 28% nesse ano, porque estamos conectados num dos pontos mais críticos do sistema, que é a Sul 3. A gente tem Engie com 800 MB de solar conectado no mesmo ponto. Nós temos Ecoenergia também conectados no mesmo ponto. Várias empresas importantes, vários agentes importantes do setor conectados no ponto de conexão de Aço 3, sendo muito cortados. E aí a gente vai entender, opa, mas por que a tarifa de energia está tão alta? A gente está entrando na tarifa vermelha, foi comentado no painel anterior. A gente não consegue, todo esse potencial do Rio Grande do Norte e Ceará não está conseguindo chegar no P100. Você é cortado no momento de subida da rampa de vento, que é final na tarde, entrando na noite, exatamente o momento de ponta, que Fortaleza precisa de carga na ponta, Fortaleza e as grandes cidades, é preciso cortar e injetar térmica. Térmica custa 3, 4, 5 vezes mais. Então, essa é a realidade. Nós vivemos um problema não só dos agentes de geração. É um problema social. As tarifas estão vindo mais altas e o curtailment é um dos motivos relevantes. Então, desculpa meu discurso um pouco menos otimista, mas eu estou olhando o presente. 2030, a gente tem a mesma visão, Ivan, da Enel, mas é preciso chegar lá com algum fôlego, né? Senão, se não chegar em 2030, colapsa no meio do caminho, e acredito que o ONS até 2030 vai ter um grande desafio. Se brincar, nós teremos apagões por excesso, e não por falta de energia.
por conta de baixa confiabilidade do sistema. Então, ações que estão sendo tomadas muito rápidas, como o CEP, nós estamos envolvidos no CEP, falaram em 13, talvez o 14º venha envolvendo ASO 3. Essas ações de curto prazo, elas vão mitigar uma parte pequena do problema. Mas o energético não vai morrer. É preciso que os agentes que têm mais inércia, não inércia sintética do sistema, mas inércia em tomada de ação, entrem no ritmo dos agentes que tomam ação mais rápida. Então, a minha fala é mais puxada em que o agente regulador e que o Ministério, apesar do tema crítico, ele precisa tomar ações do curto prazo, porque senão não chegamos em 2030. Várias empresas ficaram pelo meio do caminho, o ecossistema morre. Então, fábrica de pá, temos aqui no PECEM com problema. Fábrica de pá em Suape fechou, né? a LM. Então, o ecossistema ele já está colapsando. Ele já está colapsando, é urgente. Então, é preciso que a gente tenha uma solução regulatória urgente para que a gente tenha uma política de compensação e a gente consiga, os agentes desse setor consigam sobreviver até o 2030. Tá? Então, queria aproveitar essa fala para subir um pouco o tom da urgência. Esse é o meu ponto. Eu acho que até o painel, com vários elétrons navegando em sentidos aleatórios, reflete um pouco da situação do setor que a gente vive hoje, e todo mundo está sendo desafiado. Os agentes, inclusive de geração, como a Karen falou, não vão investir mais. Mas o problema não é não só não investir, é sobreviver o que já está investido. Então é possível que venham algumas... Como estão as perspectivas, né? Logo em seguida, o David mostrou ferramentas para você. A melhor forma de você resolver problema é tendo um plano e ferramentas. E ação, né? Plano, ferramenta e ação. Em seguida, o Ivan Franco nos mostrou que houve uma criação de um ecossistema no Brasil e no Nordeste, e esse ecossistema está aí vivo. Mas o Eduardo nos trouxe uma outra perspectiva. Temos que cuidar para esse ecossistema não morrer, porque se demorar muito, já está acontecendo, viu? Já tem empresas já renegociando contratos, já tem empresa em situação crítica. Então precisamos realmente de um senso de urgência. Se está aqui a presença do meu amigo aqui, secretário de Energia do Estado, executivo da CEINFRA, o Dixon Araújo, que também tem ajudado bastante aí nesse tema. Mas agora vamos ouvir uma combinação de tudo, porque o Marcelo é da Abeólica, Marcelo Cabral, representando aqui a Abeólica, que é a Associação Brasileira das Empresas do Setor Eólico, né? Temos também a AB Solar, já falou no outro painel. Então, vamos ouvir agora aqui o Marcelo. Por favor, Marcelo, 8 minutos. Nosso painel está um pouco atrasado devido às circunstâncias e recebemos já o horário um pouco avançado. Então, eu vou pedir aos senhores a seguinte consideração. Nesse painel, nós não vamos poder ter perguntas, mas os palestrantes vão estar disponíveis para, em seguida, poderem responder pessoalmente. Então, vamos ter a fala agora do Marcelo, em seguida as considerações finais, para poder a gente passar a bola para o próximo painel, que também precisa ter seu espaço. Então, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo. Seja bem-vindo. E a Abeólica sempre tem contribuído bastante para a energia renovável do Brasil. Obrigado, Joaquim. Obrigado a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês nesse painel fantástico, rico. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, eu vou tirar aqui. E para não dizer que a gente não falou de transmissão, né, nesse painel, acho que antes também vale a pena dizer o seguinte: eu hoje estou na Abeólica há 1 ano e meio, mas eu estou no setor elétrico há 25 e sei lá, poucos anos, já perdi as contas, mas eu trabalhei
18 anos na Eletronorte. Depois eu trabalhei 2 anos também como secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Energético no Ministério de Minas e Energia. Depois, 2 anos na Eletronuclear, né? Eu sou economista, eu acho que sou o único economista nessa... Era o diretor financeiro da Eletronuclear. Aí agora eu estou há quase 2 anos aqui na Beólica. Então, por que eu fiz esse disclaimer? Porque eu concordo e faço eco a que o Eduardo e o Ivan falaram aqui. A gente está andando na beira de um precipício e parece que às vezes a gente acha que não vai acontecer nada. E é triste quando a gente tem que tomar decisões, né? Quando a gente já está envolvido no caos. A gente consegue, né, tomar algumas decisões antes. Mas por que a gente não toma? E aí vem uma avaliação muito pessoal até, tá? Por isso que eu fiz esse histórico. Eu acho que a gente está tendo uma dificuldade muito grande de dialogar. De dialogar francamente. Parece que o setor elétrico brasileiro está correndo um risco de criar currais que defendem os seus interesses e ganha aquele que grita mais forte, e não aquela, talvez, que seja a melhor técnica, a melhor solução. E olha, e aqui não é nenhuma crítica às instituições per si, porque eu posso dizer, sem hipocrisia nenhuma, existem técnicos muito competentes em todos eles. O ONS não precisa nem falar nada, né? Pelo Arthur que viu aqui a apresentação dele. A EPE, excelentes técnicos. O Ministério de Energia, mesmo poucos, e eu fiquei lá 2 anos, eu sei como é que são pouquíssimos, mas excelentes técnicos comprometidos, como a Karina que falou aqui agora. A ANEEL, da mesma forma. E eu poderia ir para a CCE, para todas as instituições que trabalham, que atuam no setor elétrico, pela governança. Mas a gente não está dialogando adequadamente. Uma das coisas que eu acho que pode estar causando isso, talvez seja uma dificuldade que o Poder Executivo, ou o próprio Ministério de Minas e Energia, está encontrando em dialogar com o próprio Legislativo. Me parece que as decisões de expansão, as organizações e formulação de política está saindo de quem tem a competência para quem não tem a competência no sentido de todos os sentidos, que é o legislativo. Ele tem uma importância gigantesca no Brasil, mas não para propor leis e regras para o setor elétrico sem estar de mão dada com todas essas entidades. Ele pode fazer isso, é legítimo. Mas a gente está vivendo uma confusão. E aí a gente vai dialogar, eu estou falando isso porque eu fico em Brasília. Eu sou da Beólica, que é em São Paulo, mas eu fico em Brasília. E ontem passei o dia inteiro no Congresso, tentando levar algumas emendas que o Conselho de Administração da Beólica aprovou. E a gente está tentando sempre fazer ajuste aqui acolá, né, em leis ou medidas provisórias que tratam de data center, eu quero resolver o problema do containment, por exemplo. Trata de ZPE, eu quero resolver o problema da transmissão. Trata aqui, eu quero resolver o problema do preço. Por quê? Porque não tem uma conversa uniformizada, coerente, transparente, honesta, do meu ponto de vista. Tá? Então a gente está vivendo um caos muito grande nessa organização. E aí, para não dizer que a gente está falando de transmissão, quando eu estava na Eletronorte, a gente participou de diversos leilões de transmissão. E o setor funciona muito bem. E com investimento, naquela época, a Eletronorte ainda era uma sociedade de economia mista, mas ela entrava nos leilões e competia de igual para igual com os privados, e havia uma concorrência. E quem ganhava o leilão tinha uma margem de retorno ok, projetos ficavam de pé. Né? Claro que teve algumas exceções, alguns problemas, mas eram pequenos. O setor funcionava bem, atraía investimento privado, investimento público. A gente está correndo o risco de perder esse investimento aqui no Brasil. Se a gente não se organizar, o país que sempre atraiu investimento vai
parar de atrair. E a gente vai viver um momento talvez ainda mais perigoso do que a gente está vivendo aqui agora. O investidor faz conta. Acho que foi a Karen que comentou aqui, né, também no painel anterior, né, eles não são obrigados a investir, a botar o recurso dele, que é verdade, é investimento privado, né? O país tomou essa decisão de atrair investimento privado, né, para expandir o seu setor. Mas para fazer isso, eu preciso estar com um regramento que eu consiga demonstrar segurança jurídica, respeito aos contratos, previsibilidade, segurança e respeito aos contratos, enfim. E eu estou vivendo um ambiente muito, muito complicado nesse momento. Então, acho que a palavra, talvez, que eu queria trazer aqui, não vou falar de curto termo, já foi falado bastante, a gente já sofrido bastante, é verdade, é impossível. Ninguém aguenta nisso, né? Já foi falado do impacto que a GD tem trazido para o sistema, né? Isso acho que é uma coisa importante, tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui agora, né? Ninguém aqui é contra GD, ninguém aqui é contra essa tecnologia, mas a forma e o modelo e o modelo de negócio que ela está inserida precisa ser melhor regulamentada, mas isso tem que ser com franqueza, com uma conversa aberta, né? Não é a minha fonte que importa, a sua não importa, subsídio é só para você, a subsídio para você não vale. Não é essa a discussão. A discussão é como é que você consegue crescer no setor elétrico sem trazer mais instabilidade, né? Há espaço para todos. E a gente tem desafios gigantescos pela frente. Outro ponto que eu acho que é importante ressaltar, o Nordeste aqui é um expoente de energia renovável. Né? Dos 35 gigawatts que a gente tem de energia eólica instalada no Brasil, 30 é aqui no Nordeste. E vai continuar sendo assim. A gente tem aqui os melhores ventos, a gente tem aqui uma radiação solar muito boa, né? E não é só na terra, no interior. Offshore também. E a gente tem aqui um marco legal pronto. O Nordeste também vai ser um expoente nessa outra tecnologia de geração offshore no Brasil, que não é agora para os próximos 5 anos, é para a próxima década. Mas a gente tem que começar a discutir agora questões de transmissão, conexões, modelo de negócio, porque senão a gente vai perder uma oportunidade de desenvolver esse mercado fantástico que é essa indústria da eólica offshore. Ela tem uma capacidade de agregar valor muito maior, muito superior do que a própria geração eólica onshore, que já é fantástica, né? A capacidade de gerar renda, emprego, PIB, IDH, os parques onde ela atua, né? A geração offshore também, que é para as próximas décadas, mas se a gente não começar a discutir de forma séria agora, a gente corre um risco. Então, meu apelo é que a gente consiga voltar a um ambiente em que Ministério de Minas e Energia, ANEEL, ONS, EPE, consigam dialogar de uma maneira mais harmônica com os stakeholders, com a sociedade, com os investidores, porque todos ali têm o mesmo objetivo, né? Criar um ambiente estável para o investimento e que os investidores conseguir ter o retorno, o lucro que eles precisam ter do capital investido para que eles continuem investindo. É um ganha-ganha, um jogo de ganha-ganha. Se a gente continuar do jeito que a gente está num perde-perde. Então, desculpa também a falta de otimismo, né? Mas eu acho que a gente precisa também levar esse tom, porque a gente está andando, na minha visão, na beira do abismo. Excelente aí a fala do Marcelo. E tem tudo a ver, ou seja, com a complementação das outras falas. Nós precisamos alinhar os interesses e não ficar um puxando para o seu lado, o outro puxa para o outro, e aí, meu amigo, o resultado não tem sido bom, infelizmente. Então vamos começar aqui no sentido contrário, pedindo mais uma vez a compreensão de todos para que as perguntas sejam feitas a posteriori aos próprios palestrantes, ou a mim mesmo, estarei à disposição em seguida, mas pedir para o Marcelo começar com suas considerações finais, 2 minutos, por gentileza, Marcelo, só para a gente ir fechando aqui o painel tem cumprido com o seu objetivo. Não, perfeito. Vou até aqui olhar uns pontos para ver o que eu não abordei para falar aqui. Acho que um dos maiores desafios que a gente vive agora é saber que o Brasil está mudando, o modelo de negócio está mudando. A gente vivia num ambiente que era regulado, né? A gente tinha um mercado livre muito pequeno há 20 anos atrás. Hoje a gente tem o mercado livre. A tendência é que ele fique cada vez mais livre, mais aberto, mas a interação entre
o investimento privado e o planejador, aquele que desenvolve políticas, que vai preparar os leilões, que vai criar as regras para o ambiente de negócios ficar sustentável, ficar seguro, precisa melhorar. Né? E é uma via de mão dupla, não estou dizendo que é só papel do governo, não. É papel também do lado privado conseguir enxergar, porque existe sempre um dilema para o planejador. Qual é o ponto? Ele vai fazer um investimento, vai fazer um leilão, por exemplo, de transmissão, né? E aí, esperando que aqueles contratos que estão em interesse, né, em acordo em memorando de entendimentos ou intenções, se tornem realidade. Se aqueles contratos não se tornarem realidade, ele fez o investimento e ficou ocioso, né? Se ele não fez o investimento e aqueles contratos se realizam, né, queriam blackout ou até cenas piores. Então, essa interação também, privado, investimento privado e planejador, aquele que vai fazer as políticas de expansão, também precisam criar uma harmonia melhor, uma comunicação melhor. Capacidade técnica tem, soluções técnicas tem, né? O desafio por incrível que pareça, na minha visão, me perdoa, é pessoal, humano, né? Não de capacidade humana, mas de vontade de colocar os assuntos de uma maneira muito mais transparente, de maneira muito mais altruísta. Parece até palavras ausentes, né, no nosso setor elétrico, mas elas estão carentes demais. Então, meu apelo é esse, para que a gente volte a sentir que o setor elétrico ele é um ambiente de diálogo franco e produtivo e construtivo. Excelente, concordo. Precisamos interagir mais e olhar mais para o todo do que para as partes. Meu amigo Eduardo Rego aí, por favor, meu amigo, 2 minutos aí com sua fala. Marcelo, eu acho que a gente está muito alinhado aí nas expectativas, né? Só que com visões realmente, a gente olha aqui com a visão da operação, você como instituição defendendo o setor de eólica dentro de Brasília, sente o problema de outra forma, muito positiva a sua fala para que a gente reflita e todo mundo que esteja ouvindo reflita como que a gente tem que cobrar como cidadão as entidades e os responsáveis para tirar essa inércia da nossa frente e a gente avançar, né, e chegar lá em 2030 com o setor ainda com esse ecossistema ainda vivo. Muito bom. Por favor, Ivan Franco, doutor Ivan Franco, aí as suas considerações finais, 2 minutos. Obrigado. Eu vou usar uma história. Tinha um menino que levava uns ovos, não? Ia ao mercado. Então ele ia pensando no caminho que ia fazer quando vendesse esses ovos. Ia chegar no mercado, ia vender os ovos, o que ia ganhar, ia comprar uma galinha, assim ia ter mais ovos, depois ia voltar. Mas o que aconteceu é que na metade do caminho bateu e perdeu os ovos, não? Para a transição energética precisamos de energia barata e sustentável. Hoje temos o ecossistema para conseguir isso, mas precisamos medidas urgentes no curto prazo para garantizar que temos essa transição no futuro. Essa é a minha conclusão. David, por favor, meu amigo, em espanhol, suas considerações finais, em 2 minutos, mais uma vez agradecendo a sua excelente apresentação, a sua vinda. Seja bem-vindo ao Ceará y volte siempre. Muchas gracias, Joaquín. No, simplemente agradecer a todos y estoy muy contento. Ayer fui a visitar ONES en Río. Me comentaron que están cambiando muchas cosas. Tienen un nuevo sistema de IMS. Están invirtiendo en nuevos WAMS. Están invirtiendo en nuevos PMU. Tienen tanta energía hidráulica. Están almacenando, usando los diques para almacenar
energía como una batería gigante de forma hidráulica. Me parece excelente que estén pensando así, están incorporando energía eólica para poder crear hidrógeno verde. Es decir, el sistema energético de Brasil es realmente impresionante, cómo están evolucionando, cómo se están adaptando a las nuevas tecnologías y cómo están aprovechando esos recursos naturales que tiene Brasil, que no los tiene ningún otro país en el mundo. Y realmente están haciendo un muy buen uso de esos recursos. Los felicito también por la nueva conexión que tienen con el norte de Brasil. Realmente es un placer estar aquí compartiendo todas estas presentaciones con ustedes, muy interesantes. Y bueno, que ojalá podamos continuar esta comunicación para poder seguir participando a esta aventura de Brasil hacia las energías renovables. Muchísimas gracias, Joaquín, y muchas gracias a todos ustedes por tenerme hoy presente. Muito obrigado, David. E o produto que você nos traz é essencial, que é monitoramento da inércia. Qualquer pessoa que estude sistemas elétricos sabe que inércia tem tudo a ver, né? Então, para finalizar, meu amigo Arthur, obrigado aí. E você vai ficar com a nossa consideração final do painel. Por gentileza, muito obrigado pela sua presença e pela brilhante apresentação. Obrigado, Joaquim. Um abraço a todos os meus colegas. Fiquei surpreso com a fala do Marcelo também. Eu esperava ele falando de curtailment, batendo na problemática, né? Mas ele deu uma visão assim que eu tinha essa percepção também, tenho essa percepção, mas ele está indo lá em Brasília, está no dia a dia, né? Dentro do ONS a gente acaba focando muito em resolver os problemas, né? A gente investe muito em treinamento, exercício de simulação, deixar os operadores preparados para lidar com essa complexidade toda, desenvolver ferramentas, até de comunicação. Quem diria que a gente ia se comunicar por mensagem operativa? Hoje, para eu poder atingir todos esses agentes, mais de 1.400 ali de geração, eu tenho que fazer mensagens operativas, né? A gente vai investir para melhorar e tentar fazer essa programação agora mais determinativa. Ufa, isso vai deixar o tempo real fazendo um ajuste mais fino, né? Mas falar disso é muito do que a gente está lidando. É bom a ONS dar essa transparência. Eu acho que isso é um viés muito importante que essa diretoria do ONS está dando, né? De muita transparência, divulgar tudo em dados, né? Tem um painel de dados abertos, a gente consegue reproduzir tudo do ONS, né? Então, acho que esse tipo de transparência é muito importante. Semana que vem, agora dia 13 de outubro, a gente vai fazer uma reunião com a Beólica do Solar, sempre para dar total transparência em tudo que a gente está fazendo, porque a pior coisa é quem está operando e classificando os cortes, ou lidando já com um problema que já é de à beira de falência, às vezes, né? Então, você não ter transparência é uma coisa muito preocupante. Então, isso a gente está trabalhando muito nesse sentido. Investindo em ferramentas, então o David esteve lá, eu estou num projeto agora de trocar todo o nosso AMS, nosso Sistema de Supervisão e Controle. Então, assim, nesse aspecto, não vou dizer para vocês ficarem tranquilos, mas que saibam que o ONS prima por essa excelência técnica, né? De deixar os operadores muito afiados ali. E a gente treina os operadores dos agentes também, são convidados a participar desses drills, né? Desses exercícios simulados. Essa parte eu acho que é mais tranquila, né? Mas em termos desse painel aqui, desse evento, o que eu posso trazer de uma lição é que talvez trabalhar de forma mais articulada ainda, como o Marcelo falou, né? De uma forma mais articulada, demonstrando essa urgência que tem, né? Quem melhor do que o ONS para dizer da urgência dessas situações se resolverem mais rápido? Seja com armazenamento, seja com serviço ancilar, seja resposta da demanda. Tudo isso não está pegando forte, sabe? Fala, pô, mas a resposta da demanda no mundo aí fora é maravilhoso. Aqui não traciona. Está lá 200 megawatts só. Isso aí não é suficiente. Então a gente tem que, talvez, ter um engajamento, como o Marcelo falou, um engajamento maior para programas tão interessantes, né? E que possam surtir o efeito. A transmissão ajuda? Eu acho que ela ajuda. Já foi muito pior. Eu fui de estatal no passado, as obras não andavam, agora as obras se antecipam. A gente só vive vendo lá no ONS, quero antecipar a obra, né? Então até o bipolo de Xingu, quando eu preparei a apresentação para falar com vocês, o pessoal do planejamento, olha, dos 2030, mas vai antecipar, tá? Então assim, isso também acho que não é muito os agentes que investem, né, a transmissão. Eu acho que é o que o Marcelo falou. Talvez uma coisa mais articulada, o senso da urgência.
e essa capacidade tão forte que cada instituição tem de bons técnicos, bons reguladores na ANEEL, acho que falta realmente essa articulação com esse senso de urgência que esse evento aqui proporcionou. Eu saio daqui satisfeito e honrado de ter tido essa oportunidade de fazer amigos e trazer um pouquinho do trabalho do ONS para vocês. Então, muito obrigado a todos, parabéns a todos e obrigado por estarem conosco. Obrigado.